Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais um dia, Senhor. Hoje, dia 31 de agosto de 2024, nós estamos prosseguindo, Senhor, na palavra da oração. Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para aprendermos sobre oração, porque o Senhor Espírito Santo já nos ensinou que o primeiro ato público do ministério terreno do Senhor Jesus foi descer as águas batismais. Foi ser batizado por João Batista por imersão no Rio Jordão, porque a própria palavra batismo já nos dá a definição. Batismo significa mergulhar, sepultar, colocar dentro de algo e tornar tirar. Esse é o batismo que Jesus Cristo nos mandou fazer, quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura e fazei discípulos, ensinando tudo quanto eu vos tenho dito. E a primeira coisa, após a conversão de uma pessoa e ela receber Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua alma, e arrepender-se dos seus pecados, esta pessoa deve ser batizada para cumprir-se com as Escrituras, como disse o Senhor Jesus para João. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor Espírito Santo tem nos ensinado esta palavra, e hoje, no nome de Jesus, nós vamos prosseguir aprendendo a palavra do Senhor, e que todos os nossos amigos e amigas que já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, arrependeram dos seus pecados e ainda não foram batizados, ali nas águas, o batismo do novo nascimento, do arrependimento dos pecados, vem abençoar esses amados, para que possam ser batizados e cumprir-se com as Escrituras. Este ato do batismo de Jesus nos traz na prática a obediência do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, e que nós possamos também obedecermos a Jesus e cumprirmos este primeiro ato para o novo nascimento em Cristo, que é o batismo. Jesus disse: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então que nós possamos cumprir com esta palavra, Senhor. Então todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, já se arrependeram dos pecados e os abandonou, que sejam batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Jesus Cristo. Senhor, e aqueles que um dia se batizaram e se afastaram da palavra, se desviaram, como disse o próprio apóstolo Tiago: se alguém convencer aquele que se desviou do caminho da verdade, ele voltar
cobriu multidões de pecado e salvou a alma daquela pessoa que reconciliou. Senhor, aqueles que se afastaram, que se desviaram da verdade, voltaram para o mundo do pecado e do engano, ao ouvir esta mensagem, Senhor, as orações, se arrependam dos pecados que cometeram e faça como o filho pródigo, volte ao Pai, volte à casa do Pai e reconcilia com Ele, e Ele te abençoará poderosamente. Em nome de Jesus, venha, Senhor, nos ensinar, Espírito Santo, nesta manhã, para a honra, a glória e o louvor do seu nome. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Amém? E graças a Deus, em nome de Jesus. Meu amigo ou minha amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém? Então nós vamos aí continuando sobre a palavra de oração. Lembrando que na última programação, o Espírito Santo nos ensinou sobre os 2 primeiros atos de Jesus. Os atos públicos que Jesus iniciou seu ministério indo ao batismo de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, e foi batizado nas águas, no Rio Jordão. Batismo significa sepultamento, significa colocar dentro de algo e tirar. Então, quando a pessoa aceita Jesus, recebe Jesus ou entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela precisa ser batizada. É o primeiro ato desta pessoa para demonstrar publicamente que ela agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Porque quando a pessoa é levada às águas batismais, então ela é sepultada na água. Naquele momento que a pessoa é sepultada nas águas, ela ali está demonstrando que ela morreu com Cristo. E aqueles décimos de segundo que ela fica submersa nas águas, significa que ela foi sepultada com Cristo. E quando esta pessoa, ela levanta das águas, representa que ela nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim como Jesus morreu, foi sepultado, ficou no seio da terra, e depois ele ressuscitou dos mortos, e agora ele volta à sua vida de santidade, e a glória de Deus volta sobre ele. Assim é quando nós somos batizados, meus amigos, como Jesus foi batizado. Não é com a gotinha de água na cabeça, não é dentro de uma pia lá, uma criança leva a criança lá na pia e batiza. Não, não é isso. O batismo é para adultos. O batismo é para quem se arrepende dos pecados e toma a decisão de servir Jesus como o único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua alma. O batismo é para aqueles que se convertem a Cristo e abandonam o pecado. Esse é o batismo, que é o novo nascimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E após o batismo, ela está pronta para uma novidade de vida, ou seja, viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o primeiro ato de Jesus, publicamente, para que todo mundo pudesse ver o que aconteceu. E o segundo ato de Jesus é a oração. Olha Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e me dás muita alegria. Ou seja, em ti eu me comprazo. Meu amigo, minha amiga, Jesus está nos ensinando, neste segundo ato público, sobre a oração. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus está mostrando aqui na prática que quando ele orou a Deus, os céus se abriu. O Espírito Santo veio sobre ele e o encheu de poder. E ele foi cheio do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. E agora ele dá início no seu ministério. O Senhor Jesus não iniciou o seu ministério terreno sem primeiro orar a Deus. Preste atenção nisso. O segundo ato público de Jesus foi nos ensinar na prática. Isso mesmo, nos ensinar na prática que a oração é essencial na vida de quem entrega a sua vida a Jesus Cristo. Porque através da oração nós falamos com Deus e Deus fala conosco através da sua palavra. Então são dois atos que nós precisamos praticá-los integralmente. São mandamentos, meu irmão, minha irmã, são mandamentos. E mandamentos é para ser obedecido. Nós temos que orar como Jesus orou. Nós temos que fazer como Jesus fez. Então nós precisamos orar ao Senhor para que o Espírito de Deus, ele venha nos revestir do poder, da graça, da unção do Espírito Santo. Veja bem, o Senhor Jesus não iniciou o seu ministério terreno sem primeiro orar a Deus. Ele estava nos ensinando na prática que a oração deve ser prioridade na vida do cristão e não pode ser terceirizada. Deixa eu dizer isso para você, meu amigo, minha amiga. Sabe qual é o problema maior? O maior problema que a igreja do Senhor Jesus Cristo está enfrentando nos dias atuais. Qual é o maior problema, pastor? O maior problema é que os pastores, de um modo geral, ou quase a maioria, né, em todas as igrejas, quando diz de um modo geral, em todas as igrejas, em todos os ministérios, a maior parte dos pastores não oram mais a Deus como antigamente, não buscam mais a Deus, não buscam mais o poder e a unção do Espírito Santo como era no passado. Se nós olharmos lá, nos dias de Jesus, Jesus iniciou o seu ministério em oração. Jesus, para escolher os 12 apóstolos, ele orou uma noite inteira. Ele amanheceu o dia orando para escolher os apóstolos. A Bíblia diz que Jesus, todos os dias, ele tinha o seu tempo de oração com o Pai. Diz os historiadores que o Senhor Jesus, toda madrugada, ele levantava ainda escuro, ia para a oração e orava. Segundo as informações da história, Jesus orava entre 4 e 6 horas da manhã todos os dias. Jesus tinha no mínimo 2 horas, 3 horas de oração todos os dias a sós com Deus.
ele tinha um lugar para orar. Aonde? Nos montes, no deserto. Porque Jesus não tinha uma residência, ele não tinha uma casa como eu e você temos. Ele vivia um ministério itinerante. Um dia ele estava aqui, outro dia ele estava ali, outro dia ele estava lá. Naquele tempo também praticamente não existia hotel, então ele se hospedava nas casas de fiéis. E junto com ele um grupo de discípulos, os apóstolos. Então Jesus deixava os apóstolos dormindo muitas vezes pela manhã e ia para a oração. E hoje, infelizmente, nós temos aí pesquisas que mostram claramente que uma grande maioria dos pastores atualmente não ora nem 15 minutos por dia. Não oram, não jejuam, não consagram a vida. Só debruça em cima de livros, de história, de não sei o quê, é filosofia, é isso, é aquilo outro. Mas não tem uma vida de oração. O crente que não ora cai, e o crente que ora não cai. O crente que não ora já está se desviando, e aquele que para de orar já está desviado. É isso que nós entendemos. Então hoje a oração está sendo tão pouco, mas tão pouco, que não está sendo ensinado na igreja. Porque o pastor não ensina? Então, pastor, porque ele não ora, ele não tem o hábito, ele não tem o desejo de orar. Ele é uma terra seca, árida, e não quer entrar na chuva para se molhar. É isso que está acontecendo nos dias atuais. E ninguém pode dar, meu irmão, o que não tem, e muito menos ensinar o que não sabe. Ele não tem o hábito, ele não tem o costume de orar. Ele não ora, não busca ao Senhor. Como que ele vai dizer e vai exigir? Porque a Bíblia diz claramente: tudo que você quiser que os outros vos façam, faça você primeiro. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos deu o exemplo. E lembra-se que ele fala de pastores e fala de mercenários. Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Não sou como os mercenários, que quando vira o lobo, foge e deixa as ovelhas na mão do lobo. E é o que está acontecendo hoje. Pastores e mais pastores, uma grande maioria, infelizmente, não oram, não consagram a vida. Eles não dão a vida pelas ovelhas. Pelo contrário, eles querem comer não só a lã das ovelhas, como a carne das ovelhas. Quando Jesus disse que ele era o bom pastor e deu a sua vida pelas ovelhas, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele orava, ele buscava a presença do Pai. A Bíblia diz que tem 4 turnos à noite. O primeiro turno da noite, que chama de vigília da noite, ele começa às 6 horas da tarde e vai às 9 horas da noite. O segundo turno começa das 9 da noite à meia-noite. O terceiro turno começa da meia-noite às 3 da madrugada. E o quarto turno começa das 3 da manhã às 6 da manhã. Se nós fizermos uma pesquisa no Novo Testamento, Jesus, todos os dias ele estava orando a sós e nos montes, no deserto, em lugar sozinho, orando ao Pai, principalmente no quarto turno da noite, na quarta vigília da noite. Então, amados, dar a vida em oração é só para quem realmente ama a Deus e ama a igreja. Ninguém pode dar o que não tem, eu repito isso, e ninguém pode ensinar o que não sabe. É uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Então hoje nós precisamos nos espelhar em Jesus. Ele orava, e Ele nos ensina na prática que a oração deve ser prioridade, e não
na vida de um cristão e não pode ser terceirizada. Depois, no próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos falar o que é uma oração terceirizada, ok? Existe, tá, pastor? Oração terceirizada existe. No próximo sábado, se Deus quiser, em o nome do Senhor Jesus, nós estaremos falando sobre a oração terceirizada. E você não pode terceirizar a oração. A oração é um dever pessoal de cada cristão. Em nome de Jesus, como Jesus orou, nós precisamos orar. Como nós lemos, né, lá no livro da carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 6, aquele que diz estar em Cristo Jesus, também deve andar como ele andou. E Jesus andou em oração, em jejum, em consagração ao Pai. E para que eu venha ser como Jesus e ser seguidor dele, eu tenho que seguir os seus exemplos. Amém, queridos? Pense nisso. Tudo que você quiser que os outros vos façam, faça você primeiro. Isso nós vamos aprender para aqueles que gostam de terceirizar as orações. É de Jesus, é o Espírito Santo nos revelando. Senhor, o alorito que camarro, rulio de mini cantenalachia. Senhor Jesus Cristo, em teu santo nome, Senhor Jesus, nós pedimos ao querido, ao amado Espírito Santo, nos ensina, Senhor Espírito Santo, a sua santa palavra, nos ensina a orar, nos ensina a ler a palavra do Senhor, nos revela a palavra do Senhor na sua profundidade, para que nós tenhamos, sim, o ensinamento do Senhor, porque o Senhor Jesus disse, Espírito Santo, que o Senhor nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo quanto Ele nos ensinou. Venha batizar com o Espírito Santo, Senhor. Venha batizar este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga, com o Espírito Santo e com fogo, na evidência de orar em línguas. Vem, Senhor Espírito Santo, venha dentro desta casa, no seio desta família, neste apartamento, nesse carro, aonde quer que esta pessoa está ouvindo agora a sua santa palavra. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, como chuva, como a chuva seródia e a temporã. A chuva seródia que faz germinar a semente e crescer a plantação. Mas vem, Senhor, também como a chuva seródia e a temporã, que faz brotar, que faz crescer os grãos, que faz dar rentabilidade, lucratividade e prosperidade. Aleluia, Michael. Receba, meu amigo, minha amiga, receba o poder de Deus, receba a unção do Espírito Santo, e que o Espírito Santo continue ministrando no teu espírito, na tua alma, no teu coração, no teu entendimento, durante esta semana. Tire 15 minutos no mínimo por dia para orar ao Senhor a sós. Isso mesmo, nós estamos nesta campanha, estamos convocando o Brasil e o mundo para que pelo menos 15 minutos você tire para orar. Os primeiros 5 minutos por você, pela sua casa, pela sua família. Os segundos 15 minutos pela igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando de placa denominacional, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não tem CNPJ, a igreja do Senhor Jesus não é registrada em cartórios de títulos e documentos.
A igreja do Senhor Jesus não tem um nome fantasia registrado em cartório. A igreja do Senhor Jesus são homens e mulheres, rapazes, moças, adolescentes, pré-adolescentes e crianças cheia do Espírito Santo. Não importa onde você congrega, o Espírito Santo quer encher você do seu poder, da sua graça, da sua unção e abençoar a sua vida através da oração. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. E quero deixar aqui um minuto, por favor, um convite para você de Londrina e região de Londrina. Domingo agora, no próximo domingo, dia 1º de setembro, amanhã, se Deus quiser, teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor ali no templo O Brasil para Cristo, Avenida Europa 446, no Jardim Pisa, zona sul de Londrina. Para quem não conhece a Avenida Europa, ela começa na Avenida 10 de Dezembro, entre o Parque Arthur Thomas e o Supermercado Tonhão. A 10 de Dezembro, uma das maiores avenidas de Londrina. Venha e participa deste grande encontro com Deus para o grande avivamento espiritual. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, o Senhor seja contigo. E todos os dias, de segunda a sábado, 1h da madrugada, já temos a programação Desperta Brasil pelo YouTube. Entra lá no YouTube, fala com seus amigos. Se não se inscreveu, se inscreva no canal para que nós possamos ir mais longe. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E um ósculo santo no teu coração. Deus te abençoe e até a próxima programação, se Deus quiser, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.